Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de geografia e hoje eu quero que vocês peguem a apostila e abram na página 4 juntamente comigo. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica e estrutura da litrosfera, né? Então a estrutura da nossa litosfera terrestre, como explicamos na última aula, a litosfera ela faz, né, parte aí da nossa área externa da Terra, né? Ou seja, a crosta terrestre, aonde que é a parte sólida, onde que nós encontramos as rochas, né, o nosso relevo. Então ela se refere à parte externa sólida da Terra. Então, diferente, né, do que sugere o chão firme sobre o qual pisamos, diferentemente do que sugere o chão firme sobre o qual nós pisamos, levantamos os mais variados tipos de edifícios e construções. O planeta ele não é uma esfera sólida, né, e maciça. Ele é, né, constituído também por camadas que formam sua estrutura interna. Então, gente, como vocês já estudaram sobre isso na disciplina de ciências, né? A Terra ela vai apresentar três camadas, né? Então aqui eu vim aqui trazer para vocês, né, um pouco dessas três camadas aí. Então, como vocês podem ver, nós temos, né, primeiro o núcleo, né, que é o centro do nosso planeta Terra. Então, o nosso centro é onde que é bem mais superaquecido, né? E é onde que gera, né? O aquecimento do nosso planeta para que haja vida. Então, o núcleo, né? Transforma ali, como eu falei para vocês, como um imã, né? Puxando a gravidade para o centro e fazendo com que nós, né? Seres humanos, seres vivos, né? Consigamos ter aí, né, uma forma de vida é, tranquila e agradável aí na crosta terrestre, né? E mantendo nosso planeta Terra aí vivo, né? Então nós temos também outro componente importante, outra camada importante que é o manto inferior, que está próximo ao núcleo, né, da Terra. Depois nós temos outra camada que é o manto superior, né? Que está próximo à nossa crosta terrestre aí, né? É nele onde que nós encontramos lavas, né? Lavas, onde que vamos, né, ter aí o experimento dentro dos vulcões. E nós temos também, né, a nossa crosta terrestre, onde que nós vamos ter a camada de água, né? A camada terrena, né, onde que nós pisamos, né, nós construímos, onde que nós vivemos, né, e onde que apresenta nossas características de relevo, né? Então essas são as camadas aí da nossa Terra, ok, pessoal? E vocês estudaram essas ciências. Então, o topo do manto, né, e a crosta terrestre, elas formam a litrosfera, né? Então, nossa litosfera aí é o topo do manto, que é o manto superior, né? Juntamente aí com a crosta terrestre, que vão formar então nossa litosfera, beleza? Vamos seguir então. Aqui, pessoal, nós temos também, né, explicando um pouco sobre os minerais, as rochas, né, a importância econômica dos nossos minerais, né? Então, no processo de formação da Terra, né, o que que aconteceu? É, Ocorreu então um fenômeno no qual os materiais mais pesados, né, como por exemplo o ferro, que é um dos materiais mais pesados, ele se concentrou no interior do nosso planeta, né? Então ele constituiu aí, ou seja, constituindo principalmente o núcleo e o manto inferior. Por quê, pessoal? Ali esses materiais mais pesados eles foram começando a se concentrar, né, no núcleo da Terra e no manto inferior. Então esses materiais aí por isso é comum a gente ver, né, grandes escavações durante os processos de mineração, né? Aquelas escavações bem profundas aí, né? Fazendo com que haja é, a retirada desses elementos, né, de dentro do planeta Terra.
fazendo com que haja, né, também a economia, né, ou seja, a importância econômica aí, né, do nosso mundo externo, né, porque ali esses elementos, né, principalmente esses minerais como ferro, né, esses materiais aí que encontrados dentro das rochas, eles, né, ajudam aí na economia, né, e também na fabricação de vários elementos aí para posteriormente ser vendidos, né? E temos os materiais mais leves, né? Por exemplo, magnésio, silício, alumínio, né? Eles concentram-se nas camadas mais externas, principalmente no manto superior e na crosta, né? E é aonde que a gente, né, tem mais facilidade, né, de retirada desses elementos aí, né, desses minerais. Então, gente, esses materiais eles são minerais, né? Como eu falei para vocês, encontrados dentro da camada terrestre. Por isso que a gente, né, ouve falar muito sobre mineração. Então, mineração é a extração de minerais de dentro da Terra, né? Então, as camadas terrestres foram formadas são formadas, né, cada uma delas por diferentes tipos predominantes de minerais, né, e essas substâncias naturais que compõem as rochas. Então, né, nós temos um tipo de mineral dentro da crosta, dentro do núcleo, né, e do manto inferior, né, que são os minerais mais pesados aí que apresentam dentro do núcleo e do manto superior, inferior. E temos os materiais, né, minerais mais leves, como alumínio, silícia, né, dentro do manto superior e a crosta terrestre, ok? Então, gente, trata-se de substâncias em geral naturais, sólidas, cristalinas, normalmente inorgânicas, com uma constituição química definida, né? Esses materiais eles são naturais, né? Porque foram gerados dentro do nosso planeta Terra, né? São materiais sólidos, né? Cristalinos às vezes, né? E também normalmente inorgânicas, né? Aquelas que não são orgânicas aí, mas que estão presentes dentro do nosso planeta Terra. Ok? Vamos para a página 5 agora. E aí, pessoal, uma rocha, né, por sua vez, é um agrupamento de minerais diferentes ou de um mineral apenas, né? Milhares de rochas foram identificadas pelos geólogos e geomorfólogos, né, os profissionais que estudam as características aí, né, da formação da litrosfera. Então, gente, né, as rochas, né, elas são identificadas pelos geólogos ou geomorfólogos, né, que são aqueles profissionais que estudam. Então, eles são os importantes aí para estudar todas as composições, né, as características e também as transformações da litosfera. Então, por isso nós sabemos de tudo que existe dentro da nossa Terra, né? De todos os tipos de materiais, de todas as formas de relevo, por causa aí dos geólogos e geomorfólogos, tá bom, pessoal? Então, gente, dependendo dos processos que formaram, né, que as formaram, pode ser classificado por três tipos distintos. Então, olha lá, né, os processos que formaram as rochas, né? Então, aqui nós estamos falando das rochas. Então, dependendo dos processos, né? Então, nós temos três tipos de rochas aí, gente, né? A rocha magmática, deixa eu grifar com outra cor aqui para que vocês possam perceber. Então, nós vamos ter os tipos de rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas, né? Então, cada um desses tipos de rocha apresentam, né, variadas utilidades, sendo empregados de maneira própria por diferentes culturas e atividades econômicas pelo globo. Né? Por que diferentes culturas? Porque cada uma tem sua formação e nós vamos entender como que elas se formam. Né? E também cada uma, né, no momento da sua formação, levam consigo, gente, algumas, né, minerais, onde que são próprios aí para, né, utilização, né, econômica, onde que as pessoas, né, muitas pessoas aí elas começam a utilizar dessas rochas aí, tanto magmáticas quanto sedimentares quanto metamórficas, para, né, a sua atividade como uma atividade econômica aí.
e comercialização, ok? Então vamos falar um pouco agora das rochas magmáticas. Né? As rochas magmáticas, pessoal, são resultado aí da solidificação do magma. Então, quando falamos de magmáticas, né, a palavrinha já nos fala, né, magmáticas, né, magma, derivado do magma, solidificação do magma, esfriamento do magma, né? Então, palavra da qual se deriva seu nome, né? E em dados momentos, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, a Terra era formada exclusivamente de material magmático, né? Então, a Terra, gente, ela era, né, somente de material magmático, né? E quando esse material passou a se esfriar, eles deram origem às primeiras rochas desse tipo, né? Então, por isso nós temos aí grande concentração, né, desde os 4 bilhões e meio de anos atrás, né, o tipo de rocha magmática, né? Por exemplo, a crosta terrestre, no entanto, ela está em constante transformação, assim como as suas rochas, né? Por quê? Devido ao expelimento de um vulcão, né? Devido, né, ao movimento das placas tectônicas, que a gente vai entender mais à frente sobre as placas tectônicas. Então aí a crosta terrestre, né, a nossa litrosfera, ela vem sendo aí constantemente transformada, né, devido a essas características aí, né, movimentação das placas tectônicas, né, expelimento do vulcão, ou seja, quando o vulcão entra em erupção, né, ali há uma nova solidificação de novas rochas, né, vindas de dentro do manto superior aí do nosso planeta, da camada do nosso planeta Terra, né? Então as rochas magmáticas elas são abundantes no nosso planeta, né? Por que são abundantes? Porque elas foram as primeiras aí a serem formadas, né? Há 4 bilhões e meio de anos, quando nosso planeta Terra ele se esfriou, né? Então aí deram origem às rochas magmáticas. E ela constitui as porções da litosfera denominadas escudos continentais, né, pessoal? Ou denominados escudos cristalinos ou simplesmente escudos. Então observe, né, no mapa a seguir a distribuição dessas áreas do globo, né? E aí, gente, quando falamos de escudos, né, eu quero que vocês lembrem disso porque escudos continentais, escudos cristalinos, devido à formação aí de vários tipos de rocha, né? Nós vamos ter uma camada de rocha, eh, uma camada de rocha, né, magmática. Depois nós vamos ter outra camada de rocha, né, aí sedimentar, né, e depois nós vamos ter outra camada de rocha aí, né, denominada de metamórfica. Então, gente, são esses três tipos de rochas aí que formam o nosso escudo, né? O escudo cristalino, né? Devido a essas três formações de camadas aí. Beleza, pessoal? Então, aqui nós podemos perceber, né, algumas variações de áreas que, né, ocorrem essas apresentações aí, né, de escudos cristalinos ou escudos, né, simplesmente escudos, como eles falam. Então aqui nós temos, né, a apresentação de escudo cristalino, né, canadense, né, onde que a apresentação apresenta aí, né, uma rocha bem mais expressiva, né, uma rocha bem mais fortificada, né, e onde que ela apresenta também, pessoal, né, diferenciações de minerais dentro dessas áreas, né? Então nós temos aí o escudo brasileiro, o escudo da Guiana, né? O escudo do groenlandês, né? Escudo escandinavo, escudo, né, africano e etc, né? São vários tipos de escudos aí que nós vemos aí no nosso planeta Terra, né? Ou seja, alguns escudos continentais aí dentro do continente, né, que nós vamos achar escudo da Índia, né, escudo australiano e escudo, né, da Angra,
Ok, pessoal? Vamos para a página 6. E aí, pessoal, né? Quando nós falamos de rochas magmáticas, nós estamos falando também de outros dois tipos de rochas. Eu quero que vocês respondam essas duas atividades aqui, né? A 1 e a 2 aí, ok? Cartografada a página 6. Então, existem dois tipos de rochas magmáticas. Eu quero que vocês lembram disso aí na cabecinha de vocês, né? Então, existem as que resfriam lentamente no interior da crosta terrestre, chamadas de intrusivas, né? Então são aquelas rochas que formam dentro da crosta terrestre, né? Que são chamadas de intrusivas. E temos a outro tipo, né, de rocha que são aquelas, né, que se solidificam a partir do rápido esfriamento da lava, que é o magma expelido da crosta, né, que são denominadas de extrusiva. Essa daqui, gente, são as rochas, né, magmáticas que são, né, expelidas para fora do vulcão. E ali, quando elas caem para fora da superfície, entram em contato com a atmosfera, né, e elas são resfriadas mais rápidas, né? E ali, ali quando ela é resfriada, né, ali ela forma então outra nova característica aí, né, de rocha, que é chamada de rocha magmática extrusiva. Quando falamos de extrusiva, né, estamos falando aí de fora, né? Extrusiva, rochas magmáticas formadas fora, né, da na terra, na crosta terrestre, fora do vulcão, né? Quando falamos de intrusiva, estamos falando aí de rochas dentro, né? Dentro, né? Do nosso vulcão. Então aqui nós temos um pequeno vídeo onde que eu vou mostrar para vocês, falando um pouco aí da formação das rochas magmáticas intrusivas. E eu quero que vocês assistam, ok, pessoal, comigo. Então, olha lá, formação da rocha magmática intrusiva. Vocês vão achar essa atividade aí no plano semanal, tá? Esse plano semanal 13, lá no portal positivo. Depois vocês dão uma olhada. As rochas magmáticas intrusivas são aquelas formadas pelo resfriamento lento do magma, que compõe o interior do planeta. O magma penetra nas camadas de rochas que formam a crosta terrestre, geralmente nas linhas de fraqueza, como falhas ou plano de estratificação, e se resfria lentamente, possibilitando a ocorrência de cristais de granulação grosseira, característica das rochas magmáticas intrusivas. Então, olha aí para vocês verem, né, pessoal? Aqui é uma característica das rochas magmáticas intrusivas. Por quê? Né, ela saiu do manto, né, que estava indo em direção ao vulcão para ser expelidas, né, novamente e sair para fora, né, para a crosta terrestre. Porém, ela não conseguiu chegar até lá fora. Ela se esfriou aqui dentro, no centro, né? Olha lá, e aí ela começou a formar uma nova rocha, né, dentro das camadas aí da Terra, né? Porque nosso planeta Terra também ele é dividido, né, nas camadas que eu falei para vocês. E aí ele se solidificou ali, né? Lógico que no esfriamento mais lento. E ali ele então, né, começou aí a esfriar e dar origem a uma nova rocha, novo tipo de rocha. Gente, esse videozinho tá aí no plano semanal 3 no positivo 1. Depois vocês dão uma olhada. Ok, pessoal? E aí, gente, os ambos tipos de rochas magmáticas são muito utilizados nas construções de casas e edifícios. O granito, né, por exemplo, é uma rocha intrusiva muito empregada nos acabamentos de pias e mesas, que é o que nós temos aí presente, né, no nosso território, nossa área, né, nossas casas aí, essas pedras de granito.
E o basalto, gente, é um exemplo muito importante aí, né, de rochas magmáticas também, extrusiva, que é feita lá fora, que é esse aqui, ó. O basalto, ele é utilizado aí na fabricação de cimentos, né, fabricação de paralelepípedos, né, para colocar nas ruas, fabricação aí, né, de britas, né, para poder colocar aí, calçar, né, os pisos, as ruas, os asfaltos. Então, basalto é importante aí. Temos, gente, aqui outro exemplo de rocha, que são as rochas sedimentares, né? Então, as rochas sedimentares também compõem aí, né, a nossa litosfera terrestre, né? Então, como o próprio nome sugere, né, são formas por meio de junção de sedimentos. Então, sedimentares são as formadas por meio da junção de sedimentos. Lembrem disso aí. Sedimentos estes que provêm de outras rochas ou de material orgânico, né? Que, portanto, são aquelas rochas constituídas por partículas e outros materiais que foram transportados, né, de diferentes maneiras, ou de diferentes rochas, ou de terrenos pré-existentes até um lugar de acumulação, né? Então, o que acontece? Geralmente, como que ocorre essa deposição dessas rochas sedimentares? Nós temos um terreno alto, né? Ali nós temos uma área alta e devido aos processos, né? Por exemplo, chuva intensa, né? Caindo ali, né? Naquela região, né? Ou vento que vem de vários lugares, de vários locais, né, de várias direções, ali ele começa a promover o desgaste daquela rocha, né? Por exemplo, aqui era formado de rocha magmática, mas aí começa a desgastar. Aí os sedimentos dessa área, né, dessa região, dessa rocha, né, desse planalto, ele vai se expelindo, caindo para baixo, né, em direção, né, à área mais baixa, e ali, né, é formada então, né, as rochas sedimentares. Depois, gente, por exemplo, pode ter uma planta, uma vegetação aqui, né, ou um animalzinho está passando na hora e ele é soterrado. E ali, né, é juntado, né, tanto o sedimento da rocha que caiu naquele local, quanto a vegetação, quando o animalzinho, e ali ele é compactado, né, e estão formando essa rocha aí sedimentares. Então é comum achar dentro dessas rochas sedimentares, pessoal, né, alguns como que eu posso dizer, alguns fósseis, né, isso, fósseis que vão aí dando sendo empregados e achados aí dentro dessa área. Então, em geral, né, nos terrenos mais altos, ou os rios, ou os ventos e as chuvas detêm da grande capacidade de transporte de sedimentos, né? Como eu falei para vocês, o grão de areia ou pequenas pedras soltas no leito. Tá bom, pessoal? Já nas porções mais planas, eu quero que vocês grifem isso aí, essas forças naturais da água e do vento perdem energia e capacidade de transporte. Assim, o que acontece? Né? O material ele vai sendo depositado nos locais mais baixos, formando camadas de sedimentos, né? Ou camadas sedimentares. Então, elas, né, se compactam e constituem as rochas. Né? Então aí por isso que são formadas as rochas sedimentares, né? Vão se compactando uma em cima da outra aí. Beleza, pessoal? Então as rochas sedimentares elas guardam identificações importantes sobre as eras passadas do planeta. Então, como eu falei para vocês, né? É nelas que nós encontramos aí, né, fósseis. Isso acontece porque se compõe a partir do acúmulo de sedimentos que são depositados pela água, pelo vento ou pelo gelo, né, em camadas horizontais, uma camada em cima da outra, né? Por isso é comum a gente ver grandes características de tipos de rochas sedimentares, né? Ou seja, sendo as mais profundas, portanto, em geral, as mais antigas, né? Isso aí. Depois nós temos uma sequência de estratos, né, ou camadas que vai
permitir compreender melhor a evolução natural de um local, né? Ou seja, vestígios que a gente pode encontrar aí nessas áreas, né? Então, as rochas sedimentares elas servem no revestimento para a construção, fornecem recursos como areia, fabricação de vidros e concretos, argila para a fabricação de cerâmica ou mesmo para alimentação, como sal e entre outros, né? Exemplos aí. E nós utilizamos principalmente aí, gente, os combustíveis fósseis encontrados dentro dessas rochas sedimentares, né? Então aqui nós temos um exemplo delas, olha aí para vocês verem as camadas, né? Que foram se formando aí de depósito aí dessas áreas de sedimentos. Olha aqui para você ver, né? Foram se desprendendo das áreas mais altas e aí nós temos alguns depósitos, né? Ocasionados aí, né? Através dos sedimentos, né? Ou seja, de areias, de partículas aí, de grãos, né? Sendo desfeitos aí, desgrudando dessa rocha mais alta e caindo lá para direção mais abaixo aí, né, dessas áreas de planalto. Ok, pessoal? Vamos para a página 8 agora, onde nós vamos falar um pouquinho das bacias sedimentares, né, ou seja, bacias de combustíveis fósseis, que são, né, utilizados aí, são formados aí dentro das rochas sedimentares. Então, gente, dentro das rochas sedimentares, né, dentro da composição, né, ocorre a deposição de sedimentos que formam rochas sedimentares que são chamadas de bacias sedimentares, né, essa deposição de sedimentos aí. Então a maioria da parte do depósito tem origem fluvial, né, ou seja, é transportada pelos rios em suas inundações, né, às vezes inundações, esses sedimentos eles vão sendo transportados e aí vão sendo depositados, né. Então eles podem ser transportados pelos ventos também ou pelas precipitações, né, através dos cursos das chuvas, ou ainda pelo avanço, né, ou pelo recuo das camadas de gelo. Então as bacias sedimentares representam uma fonte de recursos para a humanidade, principalmente o que, gente? Pelo fato de que é nelas que se encontram os combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis que utilizamos todos os dias da nossa vida, né? O petróleo, carvão mineral e o gás natural, que são importantíssimos aí, viu, pessoal, para nossa utilização no nosso dia a dia. Então olha aqui como que é formado o petróleo e o gás natural, né? Nós temos aí a formação deles, né, através de deposição, por exemplo, as algas marinhas, né, e animais marinhos. Aqui nós temos os fósseis, ó, desses animais, e temos aqui a rocha impermeável. O que que acontece? Eles vão sendo, né? Eles vão morrendo, as algas vão ficando lá e aí vão sendo depositados, né? Tipos de rochas nessas camadas, nessas áreas aí, né? E aí nós vamos ter então as formações de camadas sedimentares, né? Por exemplo, as rochas sedimentares porosas, né? Algumas camadas, rocha de fonte, rocha impermeável, e aí nós vamos ter a composição de camadas, né, dessas rochas em cima da outra, sendo compactadas uma em cima da outra, né, e aí fazendo com que os fósseis, né, ou seja, fósseis de animais, de peixes, de plantas ali, sendo compactados e passando por um processo aí, né, de podemos dizer fermentação, né, e ali esses processos vão sendo, né, passando por uma alta temperatura, esses fósseis, né, de animais, de plantas, devido a essa grande alta temperatura, né, devido a uma camada de rocha cair em cima da outra, né, camada de rocha sedimentar, ali então a matéria orgânica e os sedimentos, né, eles vão sendo compactados, transformados aí, né, em petróleo e gás natural, fazendo com que essas áreas aí, né, sejam férteis, né, em questão esses tipos aí
né, de formação de combustíveis fósseis que nós utilizamos. Lembrando, gente, que não é fácil encontrar, né, fácil de refazer essas áreas de petróleo, gás natural aí, e carvão mineral. Por quê, pessoal? Eles demoram milhões e milhões de anos para se fazer. Então, por isso que é uma fonte aí esgotável, né? Ela se esgota rapidamente, né? A fonte do petróleo, gás natural e carvão mineral, né? Porque demora milhões e milhões de anos para se recompor. Então é por isso que tem que ser utilizado de forma, né, racional aí, né, pelos processos aí de retiradas, tá bom? Então olha ali, nós temos um exemplo de plataforma que extrai, né, o petróleo da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, né, o maior produtor de petróleo no país. Olha aí para vocês verem que interessante, né? E por fim, chegamos no outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica, né, pessoal? Então, falamos aí das rochas, né, magmáticas, que tem dois tipos, né, intrusivo e extrusivo. Rochas sedimentares, onde nós vamos encontrar as bacias sedimentares, né, as bacias aí dos recursos, né, que nós utilizamos, recursos fósseis e minerais, né, como petróleo e gás mineral, gás natural, né, e também os carvões minerais, carvão mineral. E por fim nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas que por causa da grande pressão e elevadas temperaturas sofrem transformações ou metamorfose em sua estrutura. Como por exemplo, aqui nós podemos perceber, né, várias camadas aí. Devido às grandes temperaturas, né, por exemplo, nós podemos ter uma camada de rocha magmática, depois uma camada de rocha sedimentar, depois outra camada de rocha magmática, outra camada de rocha sedimentar, e ali vem novamente uma camada de rocha magmática. O que acontece? Ela vai se fazendo, né, devido a essa elevada temperatura, uma caindo em cima da outra, vai se transformando. E ali ela vai formando, passando por uma metamorfose, por uma transformação, ali ocasionando então na constituição de uma rocha metamórfica, né? Porque ela é depositada de várias camadas, como vocês estão vendo aí, né, na imagem aqui abaixo, né? Então, pode se formar, por exemplo, quando um bloco de rocha magmática intrusiva permanece submerso na crosta entre as camadas muito pesadas que o comprimem, né, e expõem altas temperaturas vindas do interior do planeta Terra por milhões de anos, né, e ali é formado, como eu falei para vocês, a presença da rocha magmática, depois vem a rocha sedimentar em cima, depois mais outro tipo de rocha, né, magmática, e aquela que está lá embaixo ela vai passando por um processo de, né, calor, né, muito quente, e ali ela vai se transformando, né, ocasionando a apresentação de novas camadas aí, né? Por isso que a coloração vai ser dessa forma, né, gente? Uma coloração, né, de camadas aí. Então elas podem se formar tanto por rochas sedimentares que acumulam por tempo, né, que seu peso sobre as camadas mais baixas acaba transformando sedimentos de rochas metamórficas, né? Então aí vocês podem perceber várias camadas uma em cima da outra. E aí, pessoal, a sociedade ela pode utilizar as rochas metamórficas, né, por diversas maneiras, como por exemplo a ardósia. Aí nós temos, né, em razão do seu formato, muitas das vezes em placas, é bastante usada para a construção de muros e calçadas, né, a ardósia. Também temos o mármore, que é empregado em grandes edificações antigas, né, ornamentações, esculturas e construção civil de alto padrão. Então ela é utilizada aí também, né, no nosso dia a dia aí, né, para construção, né, e também utilizada aí, né, para enfeitar, né? Olha para você ver um pouco aí, né, do Taj Mahal na Índia, né, constituído entre os anos de 1632 e 1634, né? Ele foi utilizado aí
um mármore branco, né, que é um exemplo de rocha metamórfica, que é a área mais clara aí, né, nossa rocha. Dele é retirado esse material, né, e transformado aí, né, fazendo com que haja essa transformação linda, bonita aí que nós estamos percebendo. Ok, pessoal? E por fim chegamos na página 10 aí da apostila, e vocês vão fazer essa atividade pra gente. Lembrando, pessoal, que vocês irão fazer também, né, a atividade do caderno de atividades, aí a página 5, 6 do caderno de atividade também, viu? Como tarefa, página 5 e 6 também do caderno de atividades. Ok, pessoal? Então é isso aí, um abraço, nossa aula chegou ao fim e até a próxima, tchau, tchau.